Caso eu faça uma causa raiz, uma ressignificação no meu paciente, ele se sinta bem naquele momento, e quando ele volta na próxima sessão, ele está igual, ou ele não melhorou tanto, o que eu fiz, entre aspas, de errado, ou o que poderia ter acontecido errado? Minha resposta para todas vocês: se vocês fizeram causa raiz com o paciente, ressignificaram e reprogramaram aquela raiz, e o paciente voltou com sintoma, vocês não foram na raiz mais profunda do paciente de vocês. Vocês melhoraram, vocês tiraram a primeira camadinha emocional dele, né? Limparam o que era possível limpar naquela sessão, mas existe uma raiz mais profunda, né? Porque o que eu vejo muitas e muitas terapeutas fazendo? Quando identificam um trauma na pessoa, nem vão investigar se o próprio trauma não é uma repetição ou uma hipercorreção. Porque não, encontrei o trauma, então é o trauma o problema. Resolve, ressignifica o trauma, reprograma o trauma, e de repente na outra sessão a pessoa volta de novo com um sintoma. Ou seja, muitas vezes o trauma, sim, foi um evento que gerou desconforto, mas não é a raiz mais profunda. Não é a raiz que a gente, de fato, deve ressignificar e reprogramar, tá? E a gente fica muito seduzido pelo trauma, né? Porque não, foi abusada, não, passou por situações de humilhação, ou não, passou por outras situações que foram traumáticas. Tá, mas além do trauma, você já passou por uma situação semelhante? Teve alguém da tua família que já passou por uma situação semelhante? Foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Porque muitas vezes os abusos, os traumas já vêm vindo de muitos e muitos padrões, de muitas e muitas, né? Dentro da constelação familiar, se fala de muitas linhagens, né? Aconteceu com o vô, com a avó, com o bisavô, com a bisavó, né? Então, a gente precisa sempre... Nosso olhar de terapeuta é um olhar curioso, que a gente vai primeiro investigar para depois exatamente entender se aquela é a raiz mais profunda. Por quê? Porque quanto mais profunda a gente for na raiz, mais profunda a gente vai na ressignificação e na reprogramação, e os resultados também são mais profundos. Quanto mais na bordinha a gente fica, mais na bordinha os nossos resultados também ficam, né? Então, quanto mais a gente se autoriza a mergulhar nessa investigação com o nosso paciente, mais profundo ele também vai nesse processo dele.